Você deve se lembrar daquela passagem em que Jesus, conversando com Pedro, pergunta a ele se Simão realmente o amava. E ali Jesus faz esse questionamento por 3 vezes, e nas 3 vezes Jesus ainda complementa dizendo: então, apacenta as minhas ovelhas. A Bíblia narra que Pedro ficou entristecido depois de ter sido questionado pela 3ª vez. E logo em seguida Jesus ele vem e dá uma palavra para Pedro sobre como a sua morte um dia glorificaria a Deus. Essa passagem ela vem nos falar sobre algumas coisas que podem paralisar o nosso ministério ou paralisar o propósito que Deus tem para nós. Pedro ali estava frustrado consigo mesmo, porque pouco tempo atrás ele tinha dado a sua palavra de que iria até a morte por Jesus, que ele seguiria Jesus até o fim, estava disposto a morrer por ele. Mas ao ver que ele foi incapaz de cumprir as suas próprias promessas, Pedro começou a questionar se ele realmente estava pronto, se ele realmente tinha sido escolhido da forma correta por Jesus. E ele começa então a ter frustrações pessoais, né? Ele começa a duvidar de si mesmo, duvidar dos seus talentos, das suas capacidades. E Jesus ali vem dizer para ele: olha, apacenta as minhas ovelhas, eu estou te escolhendo, eu estou te chamando para esse ministério. E mais do que isso, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, não era o meu propósito que você morresse naquela cruz comigo. O meu propósito era que você permanecesse para que você pudesse exercer o seu ministério, que foi para isso que eu te chamei. E essa passagem ela vem nos retratar de uma forma muito clara que até nas nossas fraquezas Deus tem propósito. Até nas nossas fraquezas Deus sabe o que Ele vai fazer através de nós. A gente precisa entender que Deus ele não cria expectativas nas nossas promessas para Ele. Deus não cria expectativa nas nossas capacidades, porque Ele sabe que é Ele mesmo quem vai fazer através de nós. Nós não podemos fazer nada se Ele mesmo não fizer. Então, por isso, Deus ele não se decepciona com você. E se você ficar carregando dentro de si mesmo essas frustrações pessoais, esses questionamentos, essas dúvidas sobre sua própria capacidade, seus dons, seus talentos, você vai acabar sendo muitas vezes confrontado por circunstâncias que virão para questionar você se você realmente ama a Deus, se você realmente tem um chamado, se você realmente tem um propósito da parte de Deus para a sua vida. Jesus ali, ele faz esse papel, porque sim, muitas vezes as provações de Deus, elas são para fazer esse papel de questionar, para nos fazer observar que existe em nós algo que precisa ser tratado. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, e ali ele forçou o coração de Pedro a se lembrar de uma coisa que Pedro não queria lembrar. Ele forçou Pedro a lembrar das suas frustrações. Muitas vezes a gente quer fugir de tratar os nossos problemas, nós não queremos tocar em determinados assuntos, mas ali Jesus levou Pedro para esse momento de cura. Foi necessário forçar o coração de Pedro a se lembrar das suas frustrações para que houvesse cura. Então a gente não pode, no nosso ministério, na nossa caminhada, deixar de tocar em determinados assuntos, deixar feridas sem tratamento sendo carregadas dentro de nós. O questionamento de Jesus ali não é diferente das circunstâncias que muitas vezes também vêm questionar se nós temos esse chamado. Muitas vezes as circunstâncias se opondo demais, muitas vezes a gente encontrando portas fechadas demais, barreiras demais, podem levar a gente a esse mesmo questionamento. Será que eu amo a Deus de verdade? Será que eu tenho um chamado? Será que Deus vai me abençoar sendo que eu não estou fazendo tudo isso? E a gente não pode se esquecer de que a própria palavra dele é que vai vir trazer a cura para o nosso coração. Jesus ali vem trazer uma palavra de consolo a Pedro, dizendo: Pedro, um dia você estará pronto para morrer por mim, e com aquela morte você vai me glorificar. Pedro, você vai ser capacitado para isso, você estará pronto para isso. Ali não era o momento, ali eu não estava contando com isso, ali não era o que eu tinha para você, mas um dia você vai conseguir o que você tanto quer, que é me glorificar através da sua morte. Mas sabe,
tem uma outra coisa que também nessa passagem que me chama muita atenção e que também muitas vezes paralisa o nosso propósito, o nosso chamado e ministério, que são as comparações com as outras pessoas. Jesus, ele já tinha sondado o coração de Pedro e percebeu que Pedro, ele estava se sentindo incapaz porque ele estava se comparando com outras pessoas. Você percebe isso porque no primeiro momento, a primeira pergunta de Jesus foi: Simão, me amas mais do que esses? Jesus está fazendo uma comparação ali, porque ele observa que Pedro faz essa comparação. Pedro estava querendo que o seu amor fosse maior do que o dos outros e querendo provar isso. E aí você percebe que essa comparação se torna ainda mais evidente quando, depois de ter tido toda essa conversa, Pedro pergunta para Jesus: e aquele dali? O que o Senhor vai fazer com ele? Pedro faz essa pergunta se referindo ao próprio apóstolo João, que era quem estava escrevendo essa história. E Pedro questiona: o que vai ser então da vida dele? Tá, eu vou glorificar com a minha morte, mas e quanto a ele? E Jesus responde para Pedro ali: se eu quero que ele fique vivo até o dia que eu voltar, o que te importa? Quanto a ti, me segue. Jesus, ele quer tirar os olhos de Pedro das outras pessoas. Esses olhos que ficam se comparando, Eu já me peguei muitas vezes na minha vida fazendo esse tipo de comparação. Poxa, aquela pessoa é mais nova do que eu e já conquistou muito mais do que eu. Olha, aquela pessoa tem características que eu não tenho. Será que eu realmente fui chamado? Eu não vou conseguir fazer as mesmas coisas que aquela pessoa consegue fazer. E muitas vezes a gente se comparando, a gente começa a duvidar da gente mesmo. Quando a gente começa a fazer essas comparações, a gente começa a estabelecer padrões de como é que uma pessoa que tem determinado chamado deveria ser, como é que uma pessoa que tem determinado propósito ou determinado projeto para cumprir deve fazer. A gente começa a estabelecer como é que se deve, como é que deve ser, como é que deve fazer, e a gente começa a ver que a gente não dá conta de fazer aquelas mesmas coisas, e então a gente acha que só existe aquele jeito de fazer, e a gente começa então a se frustrar porque a gente vê que nós não temos características suficientes, nós não temos personalidade suficiente, nós não temos força suficiente para fazer as mesmas coisas. Mas Deus, na sua individualidade, Ele chamou cada um de nós para exercer o seu ministério de uma forma única. Não é porque muitos são pastores que todos os pastores serão iguais. Não é porque muitas pessoas foram chamadas para ser empresários que todos eles vão ter o mesmo projeto, o mesmo plano, a mesma forma de crescer. Nós sabemos que a igreja ela é comparada a um corpo, onde cada um tem uma função diferente. Muitos órgãos, mãos, pés, cada um tem sua função. E Deus ele está nos lembrando nessa passagem que se a gente não tirar os nossos olhos dos outros, se a gente não parar de olhar o que Deus tem para o outro, o que Deus vai fazer na vida de outra pessoa, a gente começa a duvidar se Deus está fazendo na nossa vida também. Se a gente não tirar do nosso coração essas coisas, elas serão empecilhos para o nosso ministério. Essa passagem, ela vem tratar o ministério de Simão Pedro, para que Pedro pudesse ser o grande líder que ele foi chamado para ser. Então, Deus ele quer tratar com você as suas frustrações pessoais. Muitas vezes as circunstâncias vão se opor justamente para que esses questionamentos que vão surgir revelem as coisas que você está carregando dentro do seu coração e que você não quer falar para Deus. Você não quer deixar Deus tratar. Você não quer tocar naqueles assuntos. Quantas vezes você fez uma promessa e não cumpriu? Quantas vezes você se propôs em fazer um propósito e não deu conta? Quantas vezes você desejou no seu coração fazer grandes loucuras ou grandes sacrifícios para Deus e viu que não dava conta e isso te levou a se sentir tão pequeno, tão fraco, tão debilitado, quando na verdade Deus não estava te exigindo nada? Então, não deixe essas coisas paralisarem você. Não crie padrões de como você deveria ser ou o que você deveria fazer, baseando-se no que você está vendo os outros fazerem ou os outros serem. Deixe Deus mostrar o que é que Ele tem para você. Foque naquilo que Deus quer que você faça, que Deus está dizendo que é para você fazer. A palavra dele é o que vai te trazer cura e vai te fazer saber, ter certeza de que foi Ele mesmo quem te chamou. Amém?
Bom, meus queridos, era isso. Eu espero que o vídeo de hoje abençoe a sua vida, que você se sinta restaurado, que Deus possa abrir os seus olhos. Eu creio nisso e quero muito que você seja abençoado, tá bom? Era isso. Deus abençoe a vida de vocês e até um próximo vídeo. Tchau!